Olá, pessoal, vamos para a nossa próxima aula de matemática, seguindo com operações com conjuntos, que vocês já viram em sala de aula, então eu estou continuando a revisão para seguirmos adiante com os conteúdos. Essa parte aqui ele mostra as operações dentro de diagramas de Venn. A partir de dois conjuntos conhecidos, A e B, podemos obter outros conjuntos através das seguintes operações: reunião ou união de conjuntos, interseção de conjuntos, diferença de conjuntos e conjunto complementar. União dos conjuntos A e B. É o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B. A união B, X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B, porque esse ou está aí de vermelho, para chamar a atenção de vocês que não é sempre que nas questões vai vir o sinalzinho do U maiúsculo virado para cima. Quando vier a palavrinha ou, significa união também. Podemos generalizar a operação união para 3 ou mais conjuntos. Exemplo, foi dado o conjunto A, B e C, e está pedindo para unir A com B. Então, você pega todos os elementos de A e une com B. Lembrando que elementos repetidos, vocês não repetem, coloca só uma vez. E sempre em ordem crescente. O B está pedindo para unir A com B com C. Para unir os 3 conjuntos do mesmo jeito. Coloca todos os elementos de A, de B e de C sem repetição. No caso de 3 ou mais conjuntos, podemos escrever dessa forma aqui. A união B união C vai ser igual a A união B entre parênteses, união C fora. Que vai ser igual a A união B união C. Tem a mesma logística. Interseção dos conjuntos. O que é a interseção de conjuntos? Eu expliquei em sala de aula que a interseção seria os elementos, o elemento ou os elementos que aparecem nos 2 ou nos 3 ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Aí você tem aqui que o símbolo da interseção é o U de cabeça para baixo, mas também o E simboliza a interseção, então é igual ao da união. Quando eu tenho ou, significa união. Quando eu tenho significa interseção. Então, vocês têm que se atentar a esses dois sinaizinhos. Também a operação interseção pode ser generalizada para 3 ou mais conjuntos. Exemplo, eu tenho o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto D. Aí, na letra A, ele pede A interseção B. Quais são os elementos que aparecem em A e B ao mesmo tempo? O 0 e o 5. Na letra B, A interseção C. A interseção C não tem nenhum elemento que apareça em A e C ao mesmo tempo. Então, eu coloco o símbolozinho do conjunto vazio. Dizemos que A e C são disjuntos. O que seria disjuntos? Que não tem interseção. Na C, ele está dizendo A interseção B, interseção D. Então, o único elemento que aparece nos 3 é o 0. Diferença dos conjuntos A e B, que é A menos B ou B menos A. É o conjunto dos elementos que pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo. Aí você tem aqui A menos B é igual a X, tá ok. X pertence a A e X não pertence a B. Por isso que só está pintado o conjuntinho A, sem a interseção, porque se eu pinto a interseção também, significa que também participa de B. Diferença dos conjuntos A e B. A menos B e B menos A. É o conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Isso aí é o mesmo significado da página anterior, só que só fez trocar a posição, certo? Dados os conjuntos A e B, vamos obter A menos B. Então, quais são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B? Seria quem? 1, 3 e 5, porque o 2 e o 4 pertencem a B também, certo? E B menos A, quais são os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A?
Então, o único elemento que pertence a B e não pertence a A é o 6. Em geral, A menos B é diferente de B menos A. Exemplos. Se A é x natural, o que é esse negócio x natural? Seria um número pertencente ao conjunto dos naturais, menor que 10, e x é par. Então, tem 3 definições aí para o conjunto A. Ele é natural, menor que 10 e é par. No B, ele é natural, menor que 10 e é primo. O que seria um número primo? Todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Determine a união B, a interseção B, A menos B e B menos A. Então, aí tem os exemplos. A união B é só unir os dois conjuntos. A interseção B é o número que está aparecendo nos dois ao mesmo tempo. Então, 2 aí. A menos B, os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Seria o 0, 4, 6 e o 8. B menos A seriam os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Complemento de um conjunto. No caso em que B está contido em A, a diferença A menos B pode ser chamada complementar de B em relação a A. Observem que tem esse C aí grande, com o B em cima e o A embaixo. Mas lembrando que a regrinha é sempre o de baixo menos o de cima. Então, B está contido em A, se somente se A menos B for igual a C de B em A. O complementar de A em relação a um dado universo pode ser representado simplesmente por A com a barrinha em cima. Aí aqui temos os exemplos. Dados os conjuntos x e y, x está contido em y, aí y menos x, então os elementos que pertencem a y e não pertencem a x. Se A é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. A está contido no universo dos reais. Obter complementar de A com a barrinha. Então, seria x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que 2. Exemplos. Se conjunto A, conjunto B estão contidos no universo, U é igual a esse conjunto, ou seja, fez a união do conjunto A com o conjunto B. Determinar o conjunto C, A interseção B. CA é igual a 1 menos A, que é igual a FGH. C de A interseção B seria FGH, interseção D é FG. Então, a interseção dos dois é FG. Número de elementos da união de conjuntos. Existe uma relação importante que envolve a quantidade de elementos dos seguintes conjuntos finitos: A, B, A interseção B e A união B. Observe. N de A união B, a mesma coisa que eu dizer N de A mais N de B, menos a interseção deles dois. N de A é o número de elementos do conjunto A. N de B, número de elementos do conjunto B. N de A interseção B, número de elementos da interseção. N de A união B, número de elementos da união. Exemplo. Temos o conjunto A, o conjunto B. Ele pede a união, que a gente já sabe como é. A interseção, que são os elementos que aparecem nos dois. E aqui, usando a formulazinha. N de A união B vai ser N de A mais N de B, menos a interseção deles dois. Então, seria 6, que é os elementos de A, 5, que é os elementos de B, menos 3, que é a interseção dos dois. Aí vai dar 8. O conjunto A tem 8 elementos, o conjunto B tem 13. O conjunto A interseção B, 5 elementos. Determinar o número de elementos do conjunto A união B. Então, o que é que ele fez aqui? No conjunto A, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a interseção. Observem que no meio eu coloquei o número 5. A interseção B é 5. Aí ele fala:
no conjunto A tem 8 elementos. Então, se ele tem 8 elementos no conjunto A, é 8 elementos menos essa interseção. 8 menos 5 é 3. Se no conjunto B ele diz que tem 13, seria 13 menos essa interseção que é 5. Então, dá 8. Jogando na fórmula, nós temos o quê? N de A união B vai ser igual a 3 mais 5 mais 8, que é igual a quanto? 16, que é o que ele perguntou. Outro problema. Uma escola oferece a seus 200 alunos do ensino médio oficinas de teatro e futsal. Um levantamento mostrou que 120 alunos inscreveram-se em teatro, 73 em futsal e 45 em ambos. Determina o número de alunos inscritos. Primeira coisa que vocês têm que fazer é focar na interseção, que ele falou em ambos. Então, se é em ambos, é no meio, 45. Do mesmo jeito do exemplo anterior. Se teatro se no teatro foram 120, eu vou pegar esse 120 menos 45, que vai dar 75. No futsal foram 73, eu vou pegar esse 73 menos 45, então vai dar 28. Aí vamos ver o que a letra A está pedindo. Em um só curso, eu peguei 75 de teatro mais 28 de futsal, vai dar 103. Na B ele está perguntando, em nenhum curso. Em nenhum curso eu vou pegar 200, que é o total de alunos, menos 75 mais 45 mais 28. A soma desses três dá 148, 200 menos 148, 52. 52 não se inscreveram em nenhum do curso. Numa turma de 42 alunos, o professor perguntou: quem é o torcedor do Grêmio? 36 levantaram o braço. A seguir perguntou: quem é nascido em Porto Alegre? 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são gremistas e porto-alegrenses. Aí o que é que a gente faz? A gente não tem a interseção, a gente coloca um X no meio. Para o conjunto do Grêmio, eu faço 36 menos esse X que a gente não sabe quem é. Para Porto Alegrense, a gente bota 28 menos X. E depois a gente vai fazer o somatório disso tudo e colocar igual a 42. Então, 36 menos X mais 28 menos X igual a 42. Resolvendo essa equação, a gente tem 64 menos X, que é igual a 42. X vai ser igual a 22, passando X para o outro lado, e fica 64 menos 42. Então, vai dar 22, que é a resposta final. Quando a mudança começa em ti, já começaste a mudar o mundo. Até a próxima.